Este é o programa Fé e Luta aqui no canal. As comunidades primitivas de fé, aquelas que surgiram logo após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, repartiam os bens contra a fome de todos e entre todos. Hoje muitas igrejas tomam os bens de todas as pessoas e os dividem entre os donos das denominações, verdadeiras empresas. Antes de discutirmos esta questão muito importante e significativa para a sociedade brasileira, lembrem-se, por favor, de dar likes aqui, de se inscreverem no canal, de comentarem, de compartilharem os vídeos, particularmente este, e de depositarem a quantia que vocês, subjetiva e efetivamente, em termos solidários, decidirem depositar no Pix aqui embaixo. Por favor, ajudem-nos. Vocês sabem que o YouTube carreia a maior parte dos seus patrocinadores para os canais que atingem milhões, 30, 40, 50 milhões de inscritos. Enquanto nós outros pequeninos padecemos aqui com dificuldade de formarmos a nossa comunidade para contarmos com mais apoio, especialmente apoio material, porque afinal trabalhamos aqui, estudamos, produzimos esses vídeos para colaborar com o debate em nosso país, com a disputa de ideias a favor da maioria do povo brasileiro. Precisamos desse apoio, precisamos dessa solidariedade de vocês contra esta campanha de verdadeiro latifúndio aqui na internet por parte desses grandes canais que dividiram em lotes imensos, verdadeiras fazendas aqui dentro do YouTube, enquanto nós ficamos aqui com as nossas chacrinhas, lutando para sobreviver. Ajudem-nos, portanto. Eu venho refletindo sobre a questão da partilha dos pães e de peixes por Jesus. Refletindo na reflexão do Evangelho dominical. E ali encontramos dois itens fundamentais que explicam o milagre da partilha dos pães. E fora desses dois ativos é impossível se falar em milagre. E hoje a humanidade precisa deste milagre. Um deles, o principal, é a compaixão. De acordo com o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de São Mateus, Jesus compartilhou os pães e os peixes porque sentiu compaixão da multidão que vivia como ovelhas sem pastor. Abrindo parênteses para me referir ao significado deste ovelha sem pastor, por tratar-se de uma invocação de uma tradição dos profetas. Os profetas chamavam os reis de Israel e também os seus sacerdotes, os rabinos no templo, de pastores do povo. No entanto, os profetas correram para acusar os pastores do povo de abandonarem o povo devorado pelos leões dos ricos e poderosos
com quem Israel acabou por fazer aliança, Israel bíblico, Israel dos profetas. Portanto, é possível entender aqui que Jesus, ao definir as multidões como ovelhas sem pastor, que elas não tinham governamentais, políticas públicas, que as ajudassem a superar as doenças, as maldições, como assim eram consideradas as doenças, e a fome. Então, o Império de Roma não resolvia o problema de fundo do povo, a não ser tirar cada vez mais do povo através dos impostos, que tem esse nome porque as pessoas eram obrigadas a pagá-los sob força militar, força policial. E também o templo, os seus rabinos, com o rabinato, com seus compromissos centradamente em defesa dos interesses de Roma, por abandonarem as multidões, entregando-as às doenças e à pobreza. Jesus teve compaixão, e esta sua compaixão é uma ruptura com esta forma de tratar as multidões por parte destes poderes que se autoestabeleceram sobre o povo. A sua compaixão é uma forma de perceber os sofrimentos, as dores, os abandonos das multidões. Mas a sua compaixão era, sobretudo, feita de iniciativas, de prática, de luta na defesa dessas multidões. Salvação, se quiserem, a palavra que vem de soter, cura das multidões. E a cura também implicava o milagre da compartilha dos pães e dos peixes para saciar a fome. Esse é o primeiro ponto. Sem compaixão não há políticas justas. Sem compaixão não há compartilhamento das riquezas que alimentam o povo, que são produzidas pelo próprio povo. Sem compaixão não há enfrentamento das debilidades da saúde do povo. Sem compaixão não há nem como evitar que o povo adoeça ou morra de fome. A compaixão é absolutamente indispensável. É ela que move a compartilha. É ela que move o povo a compartilhar pães e peixes consigo mesmo. É ela que faz com que a fé se transforme, de acordo com Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2 e 4, que todos vendessem as suas propriedades ou trouxessem as suas propriedades para serem entregues em favor dos necessitados, para eliminar as suas necessidades. A compaixão é vizinha, irmã da fé. Não há como se realizar a compaixão sem esta fé no Cristo, no Jesus libertador, no Jesus curador, no Jesus compartilhante, para levantar a vida das multidões. E o último ponto, eu disse que eram dois. O segundo ponto é a questão do serviço. O Evangelho de Marcos, então, é especialista em designar Jesus como o servidor, como o diácono, como aquele que veio servir as multidões. E Jesus, na partilha dos pães, transformou seus discípulos nesses servidores que distribuíram pães e peixes à vontade para que todos se saciassem. É preciso a militância do serviço. É preciso a intervenção do serviço. É preciso a ação do serviço, que é irmão gêmeo da compaixão. O serviço salta por cima das carências,
sacia as pessoas carentes. O serviço supera as barreiras na concepção dos pães e dos peixes para alimentar o povo. Então, isto precisa ser resgatado na nossa prática hoje. Não basta nos alimentarmos na Santa Eucaristia, feita restritiva e reduzidamente rito. É preciso, como dizia o meu mestre, teólogo italiano Arthur Pauli, transformar os frutos da terra em amizade que sacia as multidões. É preciso que entendamos que a Eucaristia abrange absolutamente toda a realidade. E nós outros que buscamos o pão e o sangue, precisamos ingressar na luta para mudar as causas que atormentam as vidas do povo, das multidões, de quem trabalha. É preciso que entendamos que ou o pão e o vinho da mesa eucarística se transformam em combatividade para transformar esta realidade, ou o nosso ato pretensamente eucarístico não passará de celebração empobrecidamente hipócrita por causa do seu egoísmo e do seu subjetivismo de cada um pensar em si. Falando bem claramente, ou a nossa fé nos projeta no ambiente da luta por superar o capitalismo, que afinal de contas é o monstro maior, gerador de doenças, gerador de imobilidades, gerador de carências, de abandonos, de marginalização, de prisões sem causas claras, de injustiças, as mais indescritíveis possíveis, em ódio e assim por diante. Somente quando tornarmos a partilha do pão e do vinho em serviço cheio de compaixão pelo povo e com o povo, uma militância que derrube o monstro maior que é o capitalismo, que o estraçalhe detalhadamente, que o jogue no lixo da história, como já se fez com a escravatura, e o substitua por um regime mais justo, que organize o povo na produção, que organize o povo na compartilha, que ajude o povo a realizar o milagre do compartilhamento das riquezas, construa um Estado que não seja um leviatã, que não seja um criminoso, que não seja um ostentador da espada e da violência, principalmente contra os pobres, mas um Estado que sirva aos interesses e, sobretudo, à justiça dos necessitados, dos abandonados, dos espolhados, dos discriminados. Ou fazemos isso acionando a nossa fé, que por sua vez ativa a nossa compaixão, que por sua vez dá rosto para um cristianismo real, como Jesus queria, e sirvamos na luta, ainda que isso implique em sacrifícios, ainda que isso implique em doação de nós mesmos, ainda que isso implique em reorganização da nossa agenda existencial, ou declaremos logo que não cremos nada, que a nossa fé é só fetiche, a nossa fé é ilusória, a nossa fé é falsa. Se tivermos a fé carregada de compaixão, pingando compaixão, derramando compaixão,
se tivermos a fé que se realiza no serviço militante, combativo para transformar esta realidade, então aí seremos proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.